Fala desenhista, como vai você? Tudo bem? E hoje eu vou fazer, como prometido, o desenho do Gantz. Esse desenho, especificamente, eu fiz um pouco diferente. Por que eu fiz um pouco diferente? Na verdade, eu fui testar um pouco de luz e sombra no nanquim. Ele é bastante carregado, então eu usei bastante caneta nanquim nele. Em algumas partes eu usei a caneta Posca, como vocês vão conseguir ver no desenho. E vamos parar de enrolação e bora pro vídeo! Já comecei o desenho fazendo o esboço dele, né? Fazendo aquele desenho bem basicão, pra tá colocando alguns detalhes. Vocês podem ver que eu fiz o desenho um pouquinho diferente, né? Do esboço. Porque eu quis trazer ele um pouquinho, fazer um estilo um pouquinho diferente, né? Fazer um Gantz mais tarrancudo, mais dá a impressão mais de ser mais forte, sei lá, mais baixinho. Porque o Gantz em si ele já é mais alto, mais guio, apesar de ele ser bem forte. Mas eu preferi fazer nesse estilo um pouco diferente, né? Até para não ficar tão parecido com o desenho do Miura. Fui colocando os detalhes que eu achei necessário ali no esboço e o desenho começou a ganhar uma certa forma nessa etapa, né? Mas diz aí, o que vocês acham dessa série, o Berserk, que já tá não sei quantos anos aí sendo publicada pela Hakusensha, né? Acho que é assim que se fala, não manjo muito de japonês, mas ele já está sendo publicado há alguns anos, desde 1988, foi lançado um one shot dessa série. Logo no ano seguinte, eles já lançaram a série oficial em mangá, que na minha opinião, assim, foi lançado alguns animes do Berserk, mas na minha opinião não gostei de nenhum particularmente. O estilo, sei lá, aquele estilo 3D não me chama muito a atenção em mangá, mas eu gostaria muito de ver um mangá mais clássico do Berserk. O Berserk é uma história dark fantasy, ela tem muitos pitacos medievais na série e monstros de fantasia como fadas, duendes, ogros aparecem na série, mas pra fase de agora, né? Na fase inicial era uma coisa mais medieval, sem tanta fantasia assim, apesar de aparecer alguns elementos fantásticos, mas a história dá mesmo a reviravolta quando o Guts sai do grupo do Falcão e o Griffith dá meio que uma enlouquecida nessa fase. Aí entra a mão de Deus, que seria uns deuses estranhos ali, meio demônios que aparecem, o qual o Griffith vira um deles. E a série toma um novo rumo, que agora o Gantz ele busca vingança pelo grupo do Falcão, que ele fez parte por muitos anos, o qual o Griffith sacrificou praticamente todo mundo para meio que virar um deus. E daí em diante a série começou a tomar um rumo dark fantasy muito mais pesado, muito mais diferente. Os monstros começaram a aparecer, eram os monstros mais, posso dizer assim, mais bizarros, né? E o Miura ele mandava muito bem fazendo esse tipo de arte. Eu falei mandava porque, para quem não sabe, o Miura veio a falecer aos 54 anos, em 6 de maio de 2021, deixando muitos fãs aí órfãos da série. Porém agora a série vai ter uma continuidade, feita pelo um melhor amigo dele, ao qual ele falava algumas coisas que ele pretendia para a série, e a equipe que desenhava com ele, né? Porque para quem não sabe, no Japão, mangaka normalmente ele tem uma equipe por trás que ajuda ele a fazer os desenhos, algumas coisas, para ele se focar muito mais na história
em algumas partes do traço do personagem, alguns cenários às vezes fica a parte de alguns desenhistas, outros desenhistas, ou a questão da Ashura, a questão dos sombreados acaba ficando para outro desenhista, mas o Miura ele desenhava uma boa parte da obra dele. Opa! Vim aqui para falar para vocês não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação toda vez que postar um vídeo novo, vocês receberem o vídeo nos seus feeds. Vou pedir também vocês fazerem um comentário qual personagem vocês gostariam que eu fizesse nos próximos vídeos. E também não esqueça de mandar o link para os seus amigos, para esse canal estar crescendo cada vez mais. Vou pedir também para vocês, na descrição do vídeo tem links de cursos. Se você estiver interessado em algum curso ou algum produto, comprando pelo link você estará contribuindo com o canal para que a gente possa comprar equipamentos melhores para fazer um vídeo cada vez de mais qualidade para vocês. E vamos voltar para o vídeo. Agora nessa parte eu comecei a testar a caneta Nankin. Eu gosto muito dessa caneta, ela é da Unipin. E assim, eu tava usando uma 05 e uma 07. Porém, alguns detalhes mais finos, eu precisava de uma caneta 01 que eu acabei não tendo no momento. Mas eu tentei me virar com essas canetas mesmo. E assim, a dificuldade desse desenho é porque a roupa dele, a armadura, tem muitos tipos de detalhes diferentes. Exemplo, ali o cachecol é um pano, né? A armadura, ela já é ferro, então tem uma diferença na questão das achuras, do escurecimento. Uma coisa tem que ser um pouquinho mais lisa, como é um metal. Ele tem umas partes que é couraça. Então essa parte eu tive que fazer com bastante calma, demorei bastante tempo para estar fazendo isso, para estar colocando os detalhes que eu queria. E sem contar que ele usa uma roupa que tem umas partes que parece ser um couro. Agora voltando um pouco, ou falar um pouco mais sobre o Miura, né? Sobre a obra que está sendo publicada. O Miura infelizmente nos deixou, como eu havia mencionado anteriormente, mas o seu amigo, o Koji Mori, ele resolveu dar continuidade à série nessa etapa final. Praticamente o Miura ele já estava entrando na reta final dessa série. Não sei quanto tempo mais iria durar, porque a gente sabe que algumas séries no Japão elas duram muito tempo. Tá aí One Piece, para não deixar mentir. E diferente do One Piece, o Berserk não era uma série semanal. Ela era uma série bimestral. A cada 2 meses se lançava um capítulo. Por que isso? O desenho do Miura, o trabalho dele, era um trabalho muito mais complexo do que algumas séries que são lançadas no Japão. Os detalhes do desenho dele é muito rico. E isso demorava muito tempo para fazer, mesmo ele tendo uma equipe ajudando ele. Então, essa série, eu acho que a série ficou tão boa assim exatamente por conta disso. Ele precisava entregar os episódios, os capítulos, mas não tinha aquela pressa de entregar toda semana. Então isso tornou a série muito mais rica, muito mais interessante de se ler. Apesar que lançar mensalmente não quer dizer que a série vai ser ruim. One Piece está aí, como eu disse anteriormente, para mostrar isso. Mas o Berserk, ele é diferente. Ele foi lançado por muito tempo, ele teve muitos hiatos, ele parou muitas vezes, continuou, mas a gente não conseguia ficar sem, né? A verdade era essa. E se você pegar um painel de alguma página do Miura, você vai ver a riqueza de detalhes que ele deixava em cada página.
os detalhes que ele deixava nos personagens, nos cenários, nos monstros que apareciam. Por isso essa série durou tanto tempo. Outra coisa que eu achei bem legal é que, como o Mori ele continua a série do Miura, ele colocou os traços dele. Você pode perceber que os traços do Miura eles são bem mais carregados do que o do Koji Mori. E assim, isso é legal porque diferencia o que foi feito pelo Miura e o que foi feito pelo Mori. E aquele negócio é interessante, você perceber também que cada desenhista tem o seu estilo, é um diferenciado. O Mori, ele quis fazer uma homenagem continuando a obra do amigo. E ele respeitou isso na obra, ele manteve os traços, as feições do personagem, porém ele trouxe mais pro estilo dele, né? Porque, vamos dizer, apesar de tudo, não é o Miura que está continuando a obra, é outro artista. E assim, cada artista tem o seu estilo, tem a sua maneira de desenhar, tem as suas referências. Eles podem ter sido grandes amigos, mas os desenhos deles dois não são iguais. Assim como o meu estilo não é igual ao seu, e o seu estilo também não é igual. Mas o interessante é isso, é você pegar o desenho de um outro artista e tentar ver o que ele faz, ver o estilo dele. Exemplo, eu tentei puxar mais pro estilo do Miura, a questão da luz e sombra. Cheguei longe disso, porque o estilo dele é único, né? Não tem como você copiar uma coisa 100% igual ao estilo do cara, mas é interessante você estudar o estilo dele para estar acrescentando alguma coisa no seu próprio desenho. E o legal também é você até estudar esses artistas, ver quais são as referências dele, buscar essas referências, que isso pode acrescentar muito na sua arte. Você conhecer artistas que, vamos dizer assim, seu desenhista favorito se inspirou ou ajudou ele a criar o estilo dele. Isso é muito legal e interessante você trazer para sua arte. Você buscar essas referências que esses artistas usam, você conhecer esses outros artistas. Agora eu estava praticamente finalizando, fiz umas achuras na espada, assim como estava no outro desenho. Tem uma espécie de raio no meio da espada, e eu fui utilizando a caneta bem leve para tentar fazer essas achuras. Agora, na capa, eu usei a caneta Posca, mas eu tentei fazer alguns meio que rabiscos, escurecendo alguma parte, para deixar umas áreas de luz, porque na própria referência ele tem muito disso, porque essa capa ela não me parece uma capa normal, né? Ela me parece mais uma capa de veludo, uma capa meio aveludada. Então por isso que ela tem bastante dessas achuras brancas, né, na capa. E nossa, foi uma experiência bem diferente tá fazendo esse tipo de efeito com a caneta Posca, porque você consegue dar esse efeito muito melhor com essa caneta. Esse efeito também eu poderia estar pintando toda a capa de preto, em vez de deixar esses pontos, eu usar uma caneta branca para dar esses pontos depois. Isso daria para fazer também com uma canetinha, depois você usa uma caneta branca para estar dando esses pontos de luz no desenho. Agora eu dei uma achurada no chão, né, para o personagem não parecer que está flutuando. E esse foi o resultado final, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fala, desenhistas, o que vocês acharam? Qual outro personagem você quer que eu desenhe no próximo vídeo? E outra coisa, não esquece de comentar no vídeo o que vocês estão achando, o que vocês querem que eu passe aqui no canal. Se vocês gostam
mas de me ver desenhando, fazendo os desenhos, comentando sobre outros artistas, a obra deles, e me fala aí o que vocês estão achando do canal, para que eu possa estar adaptando esse canal, deixando uma coisa muito mais interessante para vocês. E por hoje é isso, esse desenho que eu quis mostrar para vocês. Muito obrigado por ter assistido até o final, um grande abraço a todos, valeu, fui!